Olá, moçada, sou o professor Mariano Júnior, no nosso terceiro encontro de Sociologia, nessa preparação para o concurso da PM da Paraíba. O nosso tema principal nesse estudo são os movimentos sociais. Como a sociedade civil se relaciona com o Estado, seja através dos confrontos diretos ou das negociações, para que direitos adquiridos por lei sejam postos em prática ou que as leis sejam escritas para garantir aquilo que a sociedade civil acredita ser um direito inalienável. Beleza? Qual será o objeto central de estudo nosso nessa terceira aula? A atuação dos movimentos sociais contemporâneos. E aí nós vamos destacar dois movimentos: o movimento ambientalista e o movimento feminista. A questão operária, as greves, reivindicações trabalhistas, nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Além de que temos tratado especificamente dos levantes populares recentes no nosso país, ligados às questões da infraestrutura, ou melhor dizendo, da necessidade de implantação de uma infraestrutura melhor para a população, que é papel constitucional do Estado brasileiro, e também reivindicações de melhores condições de trabalho, sobretudo no que diz respeito à questão do transporte público, ok? Mas vamos aqui olhar o objeto de hoje. Primeira coisa, dentro dos movimentos sociais contemporâneos, como eu disse há pouco, temos que destacar o movimento ambiental. Por quê? Primeira coisa, o movimento ambiental hoje ele tem um caráter universal. E quando eu digo universal, ele é universal em dois sentidos. O primeiro sentido, toda criança, todo adolescente, todo jovem, todo adulto, seja ele das classes mais pobres ou das classes altas, de alguma maneira já foram impactados por campanhas ambientais. Seja dizendo para não jogar o lixo na rua, dar o destino correto a baterias de celulares, pilhas, controles remotos, sucata de computadores, consoles, jogos e etc. Então, independentemente da faixa etária, independentemente da classe social a qual o indivíduo pertence, ele é objeto de impacto do movimento ambientalista. Então, por isso, universal. Universal também por um terceiro fator que acabo de me lembrar. Ele é presente em todos os continentes, seja nos países mais ricos, no Ocidente, na Europa Ocidental, Estados Unidos, ou no Oriente, como é o caso do Japão, Austrália, Nova Zelândia, ou nos países de economia periféricas, como o Brasil, Rússia, Índia e China, que tem um grande desenvolvimento econômico, tanto que formam os BRICS, né, um bloco econômico específico, mas, no entanto, não tem um desenvolvimento humano considerado razoável pelos índices aplicados pela ONU, beleza? Segunda coisa, o movimento ambientalista, ele é um fenômeno mais presente no século XX, principalmente a partir de 1970, mas ele não surge em 1970. Já no final do século XIX, na segunda Revolução Industrial, os primeiros impactos referentes a esse novo modelo de produção se faziam sentir no cotidiano das pessoas, sobretudo aquelas que viviam nas cidades. É o sumiço de espécies de borboletas, é a devastação florestal, a poluição de rios por conta do lixo industrial que era jogado nela, dos esgotos devido ao inchaço das cidades e à absoluta ausência de saneamento básico, certo? Então, os primeiros impactos sentidos gravemente são do final do século XIX e os primeiros questionamentos relativos à necessidade de preservação ambiental ou de uma relação equilibrada entre o homem e a natureza ainda são do século retrasado, né, do século XIX, mas no século XX, a partir de 1970, é que o movimento ambiental ganha força, sobretudo a partir dos hippies. O movimento jovem hippie da década de 60 e 70 foi o primeiro a falar da necessidade clara de se preservar o meio ambiente e dos perigos eminentes da energia nuclear, caso houvesse vazamentos, explosões dentro ou a partir das usinas nucleares, ou caso alguma potência nuclear
resolvesse, como fez os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, atacar algum inimigo usando dessa arma, desse modelo de energia. E aí as discussões foram se ampliando, se consolidando, não só em relação à energia nuclear, mas sobretudo em relação ao uso consciente desses recursos. Beleza? Voltando aqui ao slide. Então, é típico da sociedade industrial, você não escuta falar de movimento ambiental na Idade Média, você não escuta falar de movimento ambiental na Idade Antiga, porque os impactos provocados pelo homem na natureza eram menores do que na sociedade industrial, porque nós temos a capacidade maior de contaminação do solo, dos lençóis freáticos, do uso predatório do meio ambiente, sobretudo no que diz respeito à água, a água doce, que está em processo como recurso natural esgotável, recurso mineral esgotável em processo de desgaste avançado. E como já disse, surge no final do século XIX, mas é a partir de 1970 que ele se amplia. O movimento ambiental, e isso é uma coisa interessante, não é um movimento organizado mundialmente. Nós não temos um núcleo gestor global que define as ações, que divide uma série de trabalhos e informações para que em diferentes continentes e cidades, diferentes pessoas se articulem para lutar por uma bandeira única. Você não tem, e é raro, uma organização mundial de um movimento ligado ao meio ambiente. Você tem uma busca de uma consciência coletiva universal, como eu disse há pouco. Mas não há uma organização. Mas isso não quer dizer que o movimento seja frágil, não. Pelo contrário, desde a união de moradores de um bairro que lutam pela não derrubada de uma árvore, pela preservação do verde em uma praça ou em uma rua, até as grandes ONGs como o Greenpeace, que é o melhor exemplo que pode ser dado, que luta contra a caça de baleias, contra a derrubada desenfreada da floresta amazônica, quanto ao uso abusivo de transgênicos e etc., você tem uma força nesse movimento, seja ele local, seja ele internacional, seja ele individual, seja ele coletivo. O movimento ambiental, apesar de não ter essa concentração burocrática, ele é disseminado em todo o mundo. E com força para agir, seja na defesa de interesses imediatos, como é o caso da árvore que eu citei há pouco, ou em prazos a médio e longo prazo. Defesa de preservação de uma floresta inteira, ou do uso seletivo de determinadas árvores, ou de liberar a caça de determinados animais num período do ano, ou o caso do defeso, como ocorre no Nordeste brasileiro, o período de defesa do caranguejo, da lagosta. E isso é um exemplo de pressão do movimento ambiental que deu certo. É o resultado das pessoas que mostraram o desgaste absurdo que havia da fauna e da flora e de como a sociedade se organiza para reivindicar junto ao Estado a proteção desse meio ambiente. Beleza? Voltando aqui ao slide. Os principais fatores motivadores para que o movimento ambiental se consolide são os seguintes. Primeiro, proteção da diversidade da vida na Terra. Há uma preocupação em relação à derrubada das florestas, sobretudo as florestas tropicais, com a diminuição de determinadas espécies. Sabemos que existe a chamada cadeia alimentar, e quando você destrói o habitat natural de um determinado grupo dessa cadeia, toda ela vai sofrer danos. E dessa maneira você perde a diversidade da fauna e da flora e, consequentemente, traz um desequilíbrio ambiental que pode simplesmente extinguir a vida naquela região. Então, a primeira preocupação, a primeira motivação do movimento ambiental contemporâneo é a defesa da diversidade da vida no planeta Terra. Segundo, preservação da qualidade de vida para os habitantes do planeta. E aí, tanto homens quanto animais, certo? Quando se fala em qualidade de vida, não é apenas para os seres humanos, não.
os animais coabitam esse mesmo planeta. E, aliás, nós somos animais também, né? Temos que lembrar desse detalhe que às vezes ignoramos de maneira tola. Primeiro ponto, preservação da diversidade da Terra. Segundo, a qualidade de vida. Não é só para sobreviver, é para se viver bem. Terceiro ponto, controle da aplicação industrial do progresso científico. A ideia aqui é questionar se todo progresso científico é obrigatoriamente bom. A energia nuclear possibilita a geração de tantos gigawatts de energia que pode levar a melhoria de vida para não sei quantos milhões de pessoas e tal. Ok, mas ela pode ter consequências danosas? Sim ou não? Se sim, como nós podemos fazer para amenizar? Ou se há um outro tipo de energia melhor do que essa? E aí se trabalha nesse sentido. Produtos transgênicos, que é a transformação genética, há uma mudança no DNA de quê? De milho, do trigo, de plantas de ervas daninhas, de defensores agrícolas, para quê? Para que haja uma maior produtividade, com a menor quantidade de água utilizada na colheita, para que haja uma melhora no aumento da produção e dessa maneira não venhamos a passar fome. Esse pelo menos é o objetivo. Porém, ninguém sabe qual é o efeito do uso contínuo dos transgênicos nos seres humanos. E o agrotóxico aí já é algo consolidado, que ninguém gosta de consumir agrotóxico pelos danos que eles causam a médio e longo prazo. E por fim, o movimento ambiental ainda é forte hoje, porque se quer o controle do uso dos recursos naturais. E como eu já havia citado, a questão da água doce é o que mais nos preocupa. A segunda coisa que mais nos preocupa em relação ao controle dos recursos naturais é o uso do petróleo enquanto fonte de energia. É uma fonte consolidada, desde o século XIX, usada em larga escala, mas excessivamente poluente. E dessa maneira, vem denegrindo a qualidade da vida do planeta em relação à emissão de gases poluentes. Mas, sem a geração dessa energia, a economia, o abastecimento das cidades, a vida moderna simplesmente não funciona. Então, se quer um equilíbrio. E aí um detalhe importante. O movimento ambientalista ele não quer extinguir de uma hora para outra esse modelo de produção de energia, seja nuclear, seja de petróleo, seja das termoelétricas e assim por diante. O que ele quer é a adequação do uso desses recursos naturais para que a sua utilização não venha a comprometer os itens anteriores, a diversidade, a qualidade da vida no nosso planeta. Beleza? Então, em relação ao movimento ambientalista, é isso que nós temos que nos ligar. É um movimento universal, atinge as diversas classes sociais, se consolida na década de 1970 e ele existe para promover, acima de tudo, o bem-estar dos habitantes do planeta, controlando o uso racional dos recursos naturais e adequando a ciência à necessidade da população da Terra e não apenas aos grandes empresários que lucram com ela. Certo? Tudo compreendido? Vamos ao segundo movimento social. Vamos dar uma olhada aqui. O segundo movimento social contemporâneo importante é o movimento feminista. O movimento feminista ele dá o seu ar da graça ainda no século XVIII, dentro do contexto da Revolução Francesa de 1789. Ao mesmo tempo que nós tivemos a famosa Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, foi feita na mesma época a Declaração dos Direitos da Mulher e do Cidadão. Por que mal ouvimos falar dessa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, melhor dizendo? Porque quem assume o comando da Revolução Francesa são os homens, que trazem dentro de si, apesar de uma conotação revolucionária, de querer acabar com o antigo regime, absolutismo, feudalismo, esse tipo de coisa, são homens de uma sociedade patriarcal muito tradicional. Aliás, a humanidade fora criada dentro do patriarcalismo muito fechado. E aí, quando eles falam em revolução, necessidade de mudança na sociedade, o que é que muitas mulheres pensam? Opa, agora é a vez da mulher
alcançar o papel de igualdade na sociedade, na política, na economia, que o homem. Não que ela fosse inferior, mas que era colocada como um ser inferior e sempre fora. Quando veio o pensamento iluminista, da liberdade, igualdade e fraternidade, da defesa dos direitos civis, que todos deveriam ter o direito à liberdade de expressão e assim por diante, o que é que as mulheres pensaram? Agora o pensamento iluminista, os revolucionários, vão reconhecer o valor da mulher. Porém, não é isso que acontece. Tanto que dentro do próprio movimento revolucionário é que nós teremos mulheres, como aqui exposto, olhamos aqui no slide, Olympe de Gouges, ela que vai liderar esse movimento feminista de 1789. É ela que vai questionar o seguinte: por que a mulher tem direito, caso seja considerada uma traidora da revolução, caso seja considerada alguém subversivo que não quer aceitar as mudanças impostas pela revolução, essa mulher é mandada para a guilhotina. E aí o que é que ela diz? Se a mulher tem direito a ser mandada ao cadafalso era onde eram colocados os criminosos, políticos ou comuns, e eram enforcados. Se a mulher tem o direito a ir ao cadafalso, ela tem o direito a ir à tribuna defender as suas ideias. Era isso que ela defendia. O que é que acabou acontecendo com ela? Foi executada. Foi mandada à guilhotina, por ser considerada uma ameaça à ordem social. Ou seja, quando as mulheres francesas, reivindicam os seus direitos de igualdade, chocam até mesmo os revolucionários como Robert Danton, Robespierre e todos aqueles que tomaram o poder dos reis absolutistas na França, mas que não aceitavam, em hipótese alguma, perceber a mulher como alguém igual ao homem. Fechado? Vamos olhar aqui, próximo slide. Esse movimento feminista, ele vai se alargar para a Inglaterra, principalmente em relação a quê? As fábricas. Qual era a luta das mulheres? Igualdade salarial, educação para as crianças e o fim do assédio sexual. Haviam várias outras reivindicações, mas aquilo que mais incomodava as mulheres trabalhadoras elas trabalhavam a mesma carga horária, cumpriam a mesma função que os homens e recebiam, na maioria das vezes, metade do seu ordenado. Aí, companheiros, obviamente que essas mulheres não vão aceitar essa condição e vão lutar para que ela seja transformada. Outra coisa que elas vão brigar é pelo direito à educação para os filhos custeada pelo Estado. E isso era muito novo. O único país que fazia isso na prática, que tentava transformar a educação em algo universal, como um direito individual, era a França. Desde o governo dos jacobinos até o governo de Napoleão Bonaparte, você tinha uma preocupação em ampliar o direito ao acesso à educação, tanto para você formar cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, como também para formar trabalhadores qualificados. E a Inglaterra ainda engatinhava, quando comparada à França, na ampliação dessa rede educacional para todos, obviamente. A elite sempre teve esse acesso. Por que essa preocupação das mulheres com a educação era maior? Porque cabia a elas ficarem com os filhos. Quando elas tinham seus filhos, quando pariam suas crianças, elas tinham que se dividir entre o papel de mãe e operária. Ou abandonavam o emprego, ou abandonavam a criança à sua mercê. Por isso essa preocupação. E a questão do assédio sexual, que elas eram assediadas pelos superiores das fábricas, pelos companheiros trabalhadores, e não achavam isso digno, obviamente não era. E vão reivindicar leis que as protegessem, regras que inibissem esse tipo de comportamento. Então o movimento operário francês traz a luta feminista para o cotidiano. Aquilo que afetava a mulher no seu dia a dia. É o trabalho, é o filho, é o salário, é o assédio sexual. E pasmem, receberam pouco apoio do movimento sindical. A maioria dos líderes sindicais não achavam a questão feminina a mais importante. Lógico que havia luta pela criação do salário mínimo, diminuição da jornada para 8 horas de trabalho, mas eles deixavam completamente à parte a necessidade de proteção à mulher no seu ambiente de trabalho. Beleza?
Então, primeiro, na França, buscava-se a igualdade de direitos. Na Inglaterra, se luta pela igualdade no trabalho em relação à produtividade dessa mulher nas fábricas. E a terceira grande luta feminista, qual é? Vamos olhar aqui. A terceira grande luta é a luta pelo sufrágio universal. Olha, melhor, sufrágio feminino. O que é isso? O direito ao voto. Elas queriam ter o direito a votar e ocupar cargos públicos, fossem eles eletivos ou não. As mulheres sequer eram nomeadas. Não havia nomeação de mulheres para cargos públicos. Mulheres não votam, mulheres não são eleitas. Por que isso? Porque eram consideradas incapazes. As mulheres eram consideradas intelectualmente inferiores aos homens, por isso não poderiam votar, ser votado e nem comandar o Estado ou qualquer empresa, certo? Elas vão lutar firmemente por esse direito, as chamadas sufraguetes. De novo, não recebem apoio formal e grande do movimento operário, que era machista, que era patriarcal, mas obtiveram o resultado esperado. Demorou apenas no século XX é que as mulheres ganham direito ao voto. Primeiro país, Estados Unidos, 1920, depois Inglaterra em 28. Coloquei aí no slide para você o Brasil em 32, mas outros países entre Inglaterra e Brasil entre 28 e 32 garantiram o direito do voto à mulher. Uma luta quase que solitária delas para garantir esse acesso a cargos públicos que, infelizmente, ainda hoje poucos são ocupados por mulheres. Nas últimas eleições, em 2010, apenas 9% das vagas no Congresso Nacional foram ocupadas por mulheres. Mesmo elas sendo a maioria das eleitoras no Brasil e a maioria daquelas que têm nível superior e nível médio. Ou seja, né, você tem uma camada social feminina muito grande, mas que não vota em si, ou que não se candidata, ou que não se sente à vontade para disputar, esses cargos eletivos, certo? Então as sufraguetes vão lutar muito e vão conseguir aí os seus direitos após praticamente 80 anos de reivindicações, fosse na Inglaterra, fosse aqui no Brasil. Outro exemplo de luta feminina é na década de 60, quando ocorre a luta pela chamada liberação sexual, onde a mulher vai reivindicar o direito sobre o próprio corpo. Em que sentido? De que ela não fosse tratada como uma mulher menos respeitosa pelo fato de não se casar, ou pelo fato de não ter filhos, ou pelo fato de escolher ter mais de um parceiro. E aí a mulher tinha a imagem denegrida nesse período. Aliás, até hoje é visto dessa maneira, e elas vão lutar contra esse tipo de visão sobre a mulher. Beleza? Vamos voltar aqui ao slide. Elas vão reivindicar esse direito ao voto através de jornais, passeatas, vão lutar fazendo peças teatrais para conscientizar a população de que elas eram iguais aos homens. Quais são os principais temas do movimento feminista contemporâneo? A crítica à sociedade patriarcal, é errado que apenas o homem comande a sociedade. Elas ainda brigam pela igualdade de condições de trabalho, ou seja, terem os mesmos privilégios que os homens no que diz respeito à ocupação de cargos e ganhos. Até hoje no Brasil, são dados de 2012, a mulher ganha até 80% do salário do homem. No Brasil como um todo. No norte e nordeste do país, até 70%. Ocupando a mesma posição, cumprindo a mesma carga horária, ela ganha apenas 70% do salário de um homem que cumpre o seu mesmo expediente. Certo? Voltando. Direito à liberdade do uso do corpo, que era o que eu estava falando há pouco, que se refere à reprodução, ou seja, ter quantos parceiros que desejar, se quiser ter filhos, se quiser abortar, o que ela decidir cabe apenas a ela, porque o corpo pertence à mesma. E discussão sobre a identidade corporal, a questão de manter a heterossexualidade ou adotar a bissexualidade ou lesbianismo sem ser discriminada por conta disso. Beleza? Recapitulando, o movimento feminista surge no século XVIII, se alarga no século XIX,
reivindicando direito ao voto, melhorias no trabalho e por aí vai, e conquistam os primeiros direitos de verdade apenas no século XX, como direito ao voto, como a igualdade salarial, pelo menos na lei, na prática, como eu disse há pouco, não tem, e as punições severas quanto à questão do assédio sexual. E no Brasil, muitas empresas e repartições públicas são obrigadas a dar condições às mães lactantes, ou seja, aquelas que têm filhos recém-nascidos, mesmo após os 6 meses de licença maternidade, que tenham acesso à creche no local de trabalho ou que possam sair do trabalho para amamentar seus filhos. Tudo isso é resultado da luta feminina. Não é bondade do Estado nem dos empresários, ok? Terceiro tópico aqui do nosso trabalho. Há várias formas de atuação dos movimentos sociais. E uma coisa você deve ter em mente. O movimento social, ele sempre está em confronto com o Estado. Sempre está em confronto com o Estado, porque é o Estado que deve atender às necessidades dessa sociedade. Sejam elas previstas em lei ou não, como disse no início. São contrações do poder público consideradas lesivas ao interesse da população ou de um setor dela. Por exemplo, como ocorreu no Brasil no governo do presidente Fernando Collor de Mello. Houve o assalto, digamos assim, à poupança do brasileiro, da classe média e da classe alta. Aliás, de todas as classes sociais, tiveram ali as suas poupanças congeladas pelo Estado e retirado seu dinheiro pelo Banco Central para ser devolvido anos depois. Teoricamente seriam corrigidos pela inflação e tal, e acabou não sendo. Mas o que nos interessa é que quando o governo Collor faz isso, as pessoas vão às ruas. Vão protestar por uma ação do Estado, um plano econômico que prejudicava a população. Citei logo o caso da poupança, porque já que é o caso clássico de tirar o dinheiro do povo. Mas o plano cruzado do Sarney, que não conseguiu controlar a inflação, pelo contrário, foi a hiperinflação para o país, com a perda de poder aquisitivo dos trabalhadores e da classe média. O povo foi às ruas protestar contra isso. A gente sempre escuta boatos que o governo quer acabar com o 13º salário. O governo vai tirar 1/3 de férias. Isso é resultado de uma política trabalhista, consolidada no século XX e questionada no século XXI. Não vamos entrar aqui no mérito da questão se é certo ou errado, mas toda vida que o Estado levanta a hipótese de mexer nesses direitos trabalhistas, nós temos os movimentos sociais nas ruas, questionando, dizendo não, é um direito adquirido, não pode mudar e assim por diante, certo? Não é que não possa mudar, o que eu quero mostrar é que há uma manifestação, há uma ação do povo no sentido de garantir a manutenção desses direitos, certo? Próximo slide. Os movimentos sociais, eles têm que pressionar o poder público a cumprir o seu dever. Qual é esse dever do Estado? Aí eu coloquei aqui 2 exemplos na preservação dos direitos individuais ou coletivos. Medidas contra a exploração sexual ou trabalho infantil, que o governo possa, por exemplo, constantemente fazer ações de vigilância nos aeroportos, ir vigiar os pontos onde a prostituição infantil é comum, entrar nas fábricas clandestinas, sejam elas de roupas, calçados, de explosivos, como a gente vê no período de São João no país inteiro, onde se usa a mão de obra infantil. Nas pedreiras, crianças de 6, 7 anos quebrando pedra, literalmente, via as grandes empresas como uma mão de obra barata. E acompanhado, obviamente, dos pais. É papel do Estado proteger essas crianças. Quando o Estado não faz, a sociedade civil reage. Pode reagir um grupo de maneira voluntária, vai lá e protesta, ou pode uma ONG, uma organização não governamental, que se preocupa com a proteção da criança, seja em relação ao trabalho infantil, seja em relação à exploração sexual, tomar a frente e combater esse tipo de ação. Beleza? E por fim, temos aí a promoção da politização da esfera privada. Como assim? O grande papel dos movimentos sociais
além de mobilizar toda a sociedade, além de mostrar os direitos que o povo tem e fazer com que ele lute para garantir esses direitos, é fazer com que questões particulares, privadas, tornem-se uma preocupação geral. Quem tem a sua casa própria, quem conseguiu comprar e pagar e etc., muitas vezes não percebe o drama de quem não tem. E são exatamente a partir das marchas, protestos e paralisações que esses movimentos fazem que a sociedade vai se solidarizar com eles. A questão da fome, na épica campanha do Brasil contra a Fome, ou do Fome Zero, do Betinho de Souza, grande sociólogo brasileiro que mobilizou toda a sociedade, que se sensibilizou com aquela situação. Ou seja, você tem, através dos movimentos sociais, a capacidade de fazer com que o trabalhador brasileiro, com que o cidadão lute para reivindicar do Estado direitos que não são para ele, são para os seus irmãos, digamos assim. Não vai lhe beneficiar, mas vai beneficiar a maior parte da população. Beleza? Espero aí ter contribuído na sua preparação para o concurso da PM. Um forte abraço, até a próxima.